Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo, a gente vai continuar falando um pouquinho dos triângulos retângulos, do uso do Teorema de Pitágoras em exercícios. Então, só relembrando que o Teorema de Pitágoras ele é aplicado nos triângulos retângulos, que são aqueles que têm ângulos retos, e todo triângulo que satisfaz o Teorema de Pitágoras é chamado de pitagórico. E o teorema é dado pela hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, nesse exercício, ele pede para a gente calcular o valor da incógnita. No caso, a gente tem a incógnita x nos lados desse triângulo. A gente sabe que esse triângulo é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Portanto, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras nele para encontrar os lados desse triângulo. Além disso, o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é o 3 raiz de 3. Portanto, essa vai ser a nossa hipotenusa. E os outros dois lados serão os catetos. Substituindo esses valores na fórmula, a gente tem que 3 raiz de 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Para resolver isso, a gente tem que fazer 3 ao quadrado, que dá 9, e raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Basta cortar a raiz com o quadrado. Vai ser igual a x ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado. 2x elevado ao quadrado, o 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado é x ao quadrado. Então, a gente fica com 9 vezes 3 é igual a x ao quadrado mais 4x. 9 vezes 3 é igual a 18 e x ao quadrado mais 4x ao quadrado é 5x ao quadrado. Então, a gente chega aqui, 18 sobre 5 é igual a x ao quadrado. Só para melhorar a nossa escrita aqui, eu vou inverter a posição, vai ficar x ao quadrado igual a 18 sobre 5. Eu posso fazer isso porque eu estou invertendo os dois lados juntos. Enquanto um está indo para a esquerda, o outro está indo para a direita. Para resolver essa equação, basta colocar a raiz do outro lado, fica x igual a raiz de 18 sobre 5. Pelas propriedades da radiciação, eu posso separar essa raiz no numerador e no denominador dessa fração. E a raiz de 5 eu não tenho o que fazer, porque 5 é primo, não tem como fatorar. Mas o 18 a gente consegue fatorar, e é isso que a gente vai fazer. Então, lembra que a fatoração sempre começa pelo menor número primo, que no caso é o 2. 18 dá para dividir por 2, que dá 9, mas 9 não dá para dividir por 2, então tem que passar para o próximo número primo, que é o 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, e a gente pode escrever o 18 na forma fatorada da seguinte forma: 2 vezes 3 ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado sobre raiz de 5. Lembra que a gente fatora os números para poder tirá-los da raiz. A gente só consegue tirar da raiz os números que forem elevados ao quadrado. O 2 não está elevado ao quadrado, então ele vai ficar na raiz, mas o 3 está elevado ao quadrado, então a gente vai poder tirar da raiz. Fica x igual a 3 raiz de 2 sobre 5. Lembrando que o exercício não acaba aqui, porque a gente não pode deixar raiz no denominador. A gente tem que fazer a racionalização dessa fração. Para isso, a gente vai multiplicar essa fração por outra fração de raiz de 5 no numerador e raiz de 5 no denominador. Pela propriedade da radiciação, tudo que está dentro da raiz a gente consegue multiplicar, então fica 3 vezes raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5 vezes 5. Então, a gente percebe que x é igual a 3 raiz de 10 sobre raiz de 25. Raiz de 10 não tem como tirar, é raiz de 10 mesmo, mas raiz de 5 a gente sabe que vale 5. Então, x é igual a 3 raiz de 10 sobre 5. Bom, se esse exercício te ajudou de alguma forma a entender melhor a aplicação do Teorema de Pitágoras, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente no Instagram, @5minhasatas. Tchau, tchau!